pessoal, a nossa aula de hoje é sobre sinais de pontuação. Espero que você preste muita atenção para não perder nenhum detalhe. Sinais de pontuação. Veja aí na tela o que são sinais de pontuação. São sinais gráficos que usamos, nos textos para dar um auxílio à escrita nas intenções da fala. Sinais de pontuação é o mesmo que sinais gráficos, que contribuem para a coerência e a coesão textual, bem como também tem a função de desempenhar questões de ordem estílica. São eles: ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, a reticência, as aspas, os parênteses e o travessão. Fiquem ligados para ver todos os detalhes que significa cada um desses sinais de pontuação. A pontuação, ela serve para dar sentido ao texto. Quando você muda a intenção, você muda a pontuação. Veja os detalhes. Primeiro, nós temos aí o ponto, não é? E para que serve o ponto? O ponto, ou o ponto final, como falamos, ele é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indica o final de um período. O ponto é ainda utilizado também nas abreviações. Vamos ver os exemplos? Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Ponto final. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Ponto final. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Agora nós vamos ver um exemplo de abreviações. Esse acontecimento remonta ao ano 300 AC, não é? Que é a abreviação antes de Cristo, como SR, ponto, que é a abreviação de Senhor. Continuando, nós temos o ponto e vírgula. Geralmente o ponto e vírgula, ele causa uma confusão na mente dos leitores, não é? Porque você fica em dúvida se usa ponto e vírgula, ou se usa só a vírgula, ou se usa só o ponto. Mas o ponto e vírgula, ele serve para separar orações dentro de uma mesma frase. Vamos ver os exemplos. Os empregados que ganham pouco reclamam. Vejam aí, ponto e vírgula. Na mesma frase, uma outra oração. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Não gosta do frio e nem das montanhas. É uma frase e várias orações separadas pelo ponto e vírgula. E continuando, nós temos os dois pontos e como usar os dois pontos. Esse sinal gráfico, ele é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Quando a gente muitas vezes no texto vê muito, ela disse, dois pontos, aí vai para a fala da pessoa. Então, veja um exemplo aí na tela. Na matemática, as 4 operações essenciais são, veja, dois pontos. Aí passa a explicar adição, vírgula, subtração, vírgula, multiplicação e divisão. Outro exemplo. Joana explicou, dois pontos. Não devemos pisar na grama do parque. Aí nós temos o ponto de exclamação.
E para que serve o ponto de exclamação? O ponto de exclamação, ele é utilizado para exclamar, ou seja, ele é colocado quando denota sentimentos de surpresa, espanto, não é? Susto, entusiasmo e ordem. Veja aí um exemplo. Que horror! Ganhei! Agora nós vamos ver o ponto de interrogação, não é? O ponto de interrogação nós usamos para o quê? Interrogar, perguntar. Então, utiliza-se no final das frases direta ou indireta livre. Veja aí. Quer ir ao cinema comigo? Uma pergunta. Será que elas preferem jornais ou revistas? E aí nós temos agora as reticências, não é? Reticências são aqueles 3 pontinhos que servem para suprimir palavras. Muitas vezes a gente fala alguma frase e acaba não terminando, não é? Então usamos aqueles 3 pontinhos que indicam reticências. Essas reticências, não é? Usamos para indicar que o sentimento vai muito mais além do que está expresso na frase. Vamos ver o exemplo? Vamos lá. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. E aí eu coloquei as reticências porque você poderia ir muito mais além, não é? Como não sei, aí fica aquele pensamento. Preciso pensar no assunto. Você fica, não é? Querendo, com dúvida, se quer sair, se não quer sair, se quer falar mais alguma coisa. E continuando, nós temos as aspas. E para que servem as aspas? As aspas, como vocês estão vendo aqui na tela, elas são utilizadas para enfatizar palavras ou expressões e ela também delimita citações de obras. Ou quando a fala, você escreve uma frase, uma oração que não foi escrita por você, então você coloca reticências. Porque quer dizer que foi alguém que escreveu, foi um trecho da Bíblia, foi uma citação de um escritor ou alguma mensagem de um livro. Veja o exemplo. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Brás Cubas dedica suas memórias a um verme. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Isso aí é uma citação, não é, de um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis. Continuando, nós temos os parênteses. Para que servem os parênteses? Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou também acrescentar informação acessória. Veja o exemplo. Quando dissemos o funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Então, essa frasezinha que está entre parênteses, aí ela indica, ela isola, os parênteses isolam uma explicação. Elas indicam uma explicação. Cheguei a casa cansada, jantei o quê? Aí vai a explicação. Um sanduíche e um suco. E adormeci no sofá. Continuando aí, nós temos o travessão. Quem não conhece um travessão, não é? Todos os textos que nós lemos, principalmente, né, as narrativas,
nós vemos aí o travessão. Ele é usado em frases diretas. Veja aí, para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Veja um exemplo aí. Muito descontrolada, Paula gritou com o marido. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. Maria, funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Então, nós temos aí um travessão no início dos diálogos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre sinais de pontuação. Eu espero que vocês tenham entendido cada um desses, não é? Sinais de pontuação. Se não entenderam, passe o vídeo novamente e aí vocês tirarão todas as suas dúvidas. Fiquem ligados e na próxima semana nós teremos mais explicações. Tchau, tchau!